capaz de fazer. Ninguém é capaz de fazer o que tu pode fazer. Todo o poder e autoridade estão nas tuas mãos. Todo olho verá, toda língua confessará que tu és o único Deus. Todo olho verá, toda língua confessará que tu és o único Deus, único Deus, único, supremo, soberano. Sua palavra diz aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetrou ao coração de homem algum. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que ainda não penetrou ao coração de homem algum, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Isso pode ser para você, querido. Isso pode ser para você que está aqui. O que precisa para isso é você amá-lo de todo o teu coração, é você amá-lo com toda a tua alma, é você amar de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. O salmista ainda declara: os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor, Ele tem segredos, queridos, e Ele só revela os seus segredos para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Você define o lugar que você quer chegar, querido. Você define, você decide, você escolhe o lugar que você quer chegar. Há um lugar em Deus, há um lugar de coisas secretas, há um lugar de coisas que ainda o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que coração humano nenhum ainda sentiu, mas que está preparado para nós, não, para aqueles que o amam. Está preparado para os homens? Não, está preparado para aqueles que o amam. Está preparado para a humanidade? Não, está preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Leve o seu coração para perto de Deus, querido. Leve o seu coração para perto de Deus. Leve o seu coração para perto de Deus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu
teu amor. Minha herança é o teu amor. Você pode levantar a sua voz um pouco mais e dizer: oh, oh, oh. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Diga mais alto, diga mais alto. A minha fonte é o teu amor. Sim. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Diga com todo o seu coração mais uma vez. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Mais uma vez, mais uma vez. A minha fonte é o teu amor. Sim. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Aleluias. Glória a Deus. Continue nesse estado de adoração. Não perca isso nesse culto. Nessa noite Deus quer tratar algumas coisas no nosso coração. É algo que Ele tem tratado há um bom tempo em mim. E esses dias eu me peguei pensando nisso. E vi que algo que eu já achava que já era um assunto batido, algo que eu achava que era um assunto que todos já sabiam, Deus ministrou novamente no meu coração de uma maneira diferente. E aquilo que eu achava que eu já sabia, eu tive que aprender de novo. Nessa noite eu resolvi trazer esse assunto exatamente por causa disso. Porque muitos de nós aqui talvez já passamos por isso, ou temos dificuldade nisso, e certamente uns nem ouviram falar. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre identidade, sobre a nossa identidade em Cristo. Muitos de nós temos passado por situações complicadas, que temos recebido dedos apontados, temos recebido incertezas no nosso coração, acusações, tudo aquilo que vem tentando tirar a nossa identidade, ou confundir qual que é a nossa identidade, qual que é a identidade que Cristo colocou em nosso coração. Nesse momento, eu quero que você erga suas mãos para cá, continue nesse espírito de adoração, e clame ao Senhor para que nesse momento Ele traga tudo o que tem escondido dentro de você, que Ele vai à tona, que Ele trate nesse momento, que o Espírito Santo venha e trate tudo aquilo que tem que ser tratado no seu coração nessa noite. Que não seja só mais uma palavra, que não seja só mais um culto, mas seja um culto de transformação. Que não seja só mais um momento em que estamos reunidos, mas que seja o momento em que estamos reunidos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que Teu Espírito nessa noite, Pai, tenha total liberdade neste lugar. Continue no nosso meio, Pai.
Continue no nosso meio, venha tratar todo o nosso coração, Pai. Tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Pai. Tudo aquilo que tem nos confundido muitas vezes, Pai. Trate no nosso coração nessa noite, Jesus. Que eu fale aquilo, Pai, que a gente precisa ouvir, não aquilo que eles querem ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que não seja só mais um culto, que não seja só mais uma palavra, mas que venha entrar, Pai, e fazer morada dentro deles. Que não seja só mais uma semente plantada, mas que seja uma semente plantada que crie raiz e cresça. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Pode tomar seu assento. Pode respirar um pouquinho agora. Glória a Deus. Como eu disse, eu quero falar um pouco sobre a nossa identidade em Cristo. Muitas vezes eu já estudei bastante sobre identidade, já ouvi falar muito sobre identidade. E durante muito tempo eu achei que era um assunto já que estava batido, que eu não precisava mais aprender, reler ou algo do tipo. E esses dias eu estava vendo uma live de uns amigos meus de uma base missionária, e eles estavam falando sobre identidade. Identidade mais na área pessoal, sobre quem eu sou. E eu vi que, mesmo eu já conhecendo sobre aquilo, estava tocando em mim de uma maneira, cara, intensa. E eu vi que muitas vezes aquilo que a gente acha que já está batido, que é um assunto que a gente já aprendeu, a gente precisa reaprender. Por quê? Porque aquilo pode estar no nosso coração, mas a gente ainda não entendeu totalmente. Nós já podemos ter ouvido falar, nós já podemos ter obtido conhecimento, mas aquilo ainda não criou raiz dentro de nós. E eu percebi nisso, que ao mesmo tempo em que eu quero falar sobre isso, eu sei que Deus também vai estar ministrando no meu coração sobre isso. Então, para começar, eu quero que você abra lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27 ao 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 ao 29. Todo mundo achou? Amém. Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz assim: Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora vai correndo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Muitos já ouviram falar sobre esse versículo, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa identidade está totalmente ligada a essa nova natureza que Cristo nos deu. A primeira pergunta que eu quero começar já logo de início, quero falar sobre 3 perguntas quando se trata de identidade, que é: quem você é? Se eu pergunto isso para você, quem você é, o que você me responde? Muitos de nós vamos dar 3 tipos de respostas. Na verdade, a maioria das pessoas com quem se pergunta isso, quem você é, de fato não sabe responder 100%, porque nós temos dúvidas quanto a isso. Quem eu sou? Se eu pergunto a você quem você é, você pode dar 3 tipos de perguntas, 3 tipos de respostas. A mais comum entre elas é: não sei. Até faça um desafio, pergunte a pessoas que estão na sua volta, aquelas que vocês conhecem, e digam: quem você é? Espere a resposta que ela vai dar, que geralmente é: não sei.
Em meio a uma sociedade que a gente tem vivido com vários apontamentos, como eu tinha falado, em meio a uma sociedade que tem ido para várias direções diferentes, nós não sabemos nos identificar. Qual é a nossa identidade? A mais comum é dizer, não sei. A segunda resposta mais comum é falar o próprio nome. Meu nome é. E por quê? Porque é algo que a gente aprendeu, que nós somos aquilo que nós somos chamados. Durante a nossa vida inteira nós fomos chamados por um nome e nós achamos que a nossa identidade simplesmente se resume ao nosso nome. Então se eu pergunto quem é você, você diz o seu nome. Mas se eu perguntar, e se eu tirar o seu nome, você perdeu a sua identidade? Você perdeu a essência de quem você é? Muitas pessoas que perderam a memória, elas não esqueceram apenas o próprio nome, elas esqueceram quem elas são. Então eu posso simplesmente mostrar a identidade para ela, a carteira de identidade, e mostrar esse é seu nome, esses são seus pais, e mesmo assim ela ainda não consegue agir da mesma maneira que agia antes. Por quê? Porque a essência de quem ela era antes não estava resumida à identidade dela, a identidade de nome. Não estava resumida ao RG, agora vem a palavra. A terceira resposta mais comum, quando eu pergunto quem é você, é falar sobre a sua profissão. Muitos vão responder, até mesmo colocar a profissão antes da identidade. É dizer, eu sou doutor, tal. Se a sua profissão te resume quem você é, se você perde essa profissão, você deixa de ser. A nossa identidade não está firmada no nosso nome, não está firmada naquilo que somos chamados de fora, e também não está firmada na nossa profissão. Nesta noite eu quero falar um pouco sobre isso. Há uma identidade que Cristo estabeleceu sobre nós. Porém, nós jamais vamos assumir uma atitude de uma identidade se não sabemos qual identidade é essa. Um filho jamais vai agir como um filho se não souber como um filho age ou que ele é mesmo um filho. Identidade é algo que nos é dado e não pode ser mudado por esforço próprio. É aí que eu me refiro. Por que a nossa identidade não se refere a uma profissão, não se baseia a um nome pessoal? Porque a nossa identidade não pode ser mudada por esforço próprio ou exterior. A identidade é algo que nos é dado. Se nossa profissão nós abandonarmos, a gente pode abandonar. Nosso nome a gente pode trocar. Mas aquilo que Cristo coloca em nós como uma identidade, nada nem ninguém pode tirar, pois não vem de nós, mas sim do Pai. Muitos já ouviram falar sobre Jacó. Quantos aqui já ouviram falar sobre Jacó? Quantos ouviram falar Jacó, o enganador? Pode levantar a mão. Jacó, o mentiroso, que é o mais comum que falam. Jacó, o enganador, Jacó, o mentiroso. Dizem que o significado do nome dele é esse. Jacó, durante a passagem da história dele, ele mentiu muitas vezes, enganou muitas vezes. E sim, eu ouvi muitas vezes pregações dizendo que o significado de Jacó é mentiroso ou enganador. E diante dessa pregação, muitos afirmavam que o nome que nós colocávamos no nosso filho iriam sim definir a identidade, as atitudes que ele iria ter. Por isso que tem que se preocupar com o nome com quem a gente ia dar. Só que entra uma questão importante. Abre comigo lá em Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 26. Gênesis 25, 26 diz: Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Gênesis 25, a partir do versículo
23, eu acho. Não, o 24, é 24. A partir do versículo 24 conta a história do nascimento de Jacó e Esaú. Os dois irmãos gêmeos. Porém, Esaú saiu primeiro, sendo o primogênito daí da família. Então, Jacó veio segurando o calcanhar de Esaú. A própria palavra já diz o porquê os pais deram o nome de Jacó. Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Porém, tem algo interessante. Nós, muitas vezes, mudamos a identidade de quem Jacó era e definimos que ele era aquilo que ele fazia. Nós definimos que o nome de Jacó era enganador e mentiroso, porque ele havia mentido e ele havia enganado. Muitos de nós já nos sentimos acusados por situações assim, de que nós fomos chamados por aquilo que fazemos. É como se a nossa natureza, ou melhor, a nossa identidade fosse definida por aquilo que nós fazemos, e a nossa identidade não é definida por aquilo que fazemos. Só que eu vou explicar o porquê que muitas vezes é falado que o nome Jacó significa enganador ou mentiroso. Corre comigo em Gênesis ainda, mas agora lá no capítulo 27. Capítulo 27, versículo 36. Aqui era uma discussão de Esaú com Jacó. E Esaú diz assim para Jacó: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o direito de meu filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Vamos até aí. Aqui dá uma confusão. Acabei de falar que o nome Jacó era porque ele havia agarrado o calcanhar, e Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Mas aqui Esaú diz, o nome dele não é Jacó, porque ele já me enganou. Por que a gente está definindo isso? No hebraico, essas duas palavras, calcanhar e enganar, são muito parecidas. A pronúncia delas é diferente somente. Se eu não me engano, calcanhar é akav e enganar é akev. Nas duas dá para dizer que é a mesma coisa. Ou seja, nós podemos dizer que Jacó é tanto enganador como aquele que agarra o calcanhar. Porém, o que eu quero ressaltar aqui é que Esaú simplesmente definiu, não interessava o que Jacó tinha feito como um nome verdadeiro, como aquele que agarra o calcanhar. Esaú disse que Jacó tinha o nome de Jacó porque havia enganado e porque era o enganador. É como se o destino dele fosse ser enganador. Aqui eu quero entrar na segunda pergunta. O segundo ponto que eu quero entrar é: quem os outros dizem que você é? Não sei se vocês repararam, mas eu estou bem calmo hoje. Geralmente eu falo afoito. Hoje eu estou bem tranquilo. Quem os outros dizem que você é? Levando isso em consideração, nós podemos dizer muitas coisas. Se fôssemos de fato resumidos por aquilo que os outros nos chamam, nós seríamos tantas coisas, cara. A nossa identidade nunca se resumiria a uma coisa só, mas sim a muitas delas. Talvez muitos aqui tenham sido drogados, talvez muitos aqui tenham se prostituído, muitos aqui tenham adulterado, e talvez muitas dessas pessoas tenham acusado vocês disso, tenham falado que a identidade de vocês é adúltero, é drogado, é prostituta. Mas o que eu quero ressaltar, cara, é que Cristo não nos chama por aquilo que a gente fez. Cristo já nos deu uma identidade, cara. Essa identidade provém dele, não se baseia em nós, nos que nós fazemos ou deixamos de fazer. Abre comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 13.
Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Aqui Cristo faz uma pergunta aos discípulos: quem os outros dizem que eu sou? A essência de quem Cristo é seria mudado por aquilo que eles diziam que Ele era? Não. Cristo já tinha uma identidade pronta, e Ele sabia disso. O questionamento do porquê Ele perguntou aos discípulos: do que me chamam? Foi para saber sobre o coração dos discípulos. Pela própria segunda pergunta que Ele disse: e vocês, o que dizem que eu sou? Vocês estão se deixando levar por aquilo que estão falando? Ou vocês estão vendo a identidade da qual eu estou vivendo? Esse tempo eu estava conversando com um Guinho. Não sei se muitos aqui conhecem um Guinho. A gente estava lá em casa, a gente estava fazendo a barba dele, que eu sou barbeiro. E a gente começou a conversar sobre um assunto muito interessante. Existe um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Eu nem sei se pronuncia assim, é Zygmunt Bauman, acho que é isso. E ele escreveu uma tese muito interessante, que ele fala sobre a modernidade líquida. Fala um pouco sobre a época que nós vivemos, onde tudo é rápido, onde tudo é passageiro, onde tudo é feito para não durar. Vivemos em meio a uma sociedade onde relacionamentos não duram e é normal. Vivemos em uma sociedade onde empregos não duram e é normal. Só que essas crises de identidade que muitos de nós temos tido é um resultado dessa modernidade líquida. Afinal, nós não nos contentamos com uma identidade, nós simplesmente entendemos uma identidade e logo após começamos a nos questionar de novo. Por quê? Porque nós nos acostumamos com uma sociedade que nada dura. Nos acostumamos com uma sociedade onde tudo corre, onde tudo muda a todo momento, e nós achamos que eu não sei mais quem eu sou, cara. Aqui é um assunto interessante, cara. Que eu tenho um desses guris que eu tava vendo a live, que ele fala sobre identidade. Ele fala uma frase muito interessante, o Guigão. É uma frase que ele costuma usar sempre, que ele diz: nós nos tornamos o rótulo que recebemos. Você se torna o rótulo que você recebe. Cara, muitos de nós, durante a nossa infância, inclusive eu, fomos acusados de muitas coisas. Fomos chamados de burros por não fazerem certas coisas. Fomos chamados de muitas, inúmeras coisas. Muitos de nós precisamos quebrar muitos conceitos que há dentro de nós sobre isso. Pois durante a nossa vida inteira fomos chamados de muitas coisas. A nossa vida inteira foi nos colocado rótulos. E com o tempo nós acabamos tomando as atitudes desses rótulos. Sem uma nova natureza, sem uma conversão em Cristo, esses rótulos cada vez vão permeando mais o nosso coração. Numa nova natureza, Cristo nos dá uma nova identidade. É por isso que é falado que tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que essas velhas identidades precisam ser quebradas dentro de nós, pois nós não somos aquilo que falam sobre nós. Nós não somos rótulos, nós não somos o nosso nome e nós não somos a nossa profissão. Nós somos aquilo que o Pai fala sobre nós. E cara, Ele fala muito sobre nós. Nós precisamos parar e ouvir e entender que essa identidade não provém de uma atitude nossa e nem de uma acusação exterior, mas sim que provém dEle, diretamente dEle, cara. Em meio a toda essa confusão, existem basicamente 5 vozes que falam ao nosso redor, que tentam colocar um rótulo, colocar uma identidade em nós. E essas 5 vozes estão a todo momento ao nosso redor, cara. Essas 5 vozes são Deus,
cultura do país, dos nossos pais, do nosso eu e dos outros. Só que em meio a essa sociedade, como eu disse antes, nós temos acostumado a ouvir muitas outras coisas, muitas vozes, das quais nós nos acostumamos a ouvir, que é a voz dos outros, a voz dos nossos pais e a voz do país, a voz da cultura. Nós somos o que vestimos, nós somos o que comemos, nós somos o que vemos, nós somos inúmeras coisas. Mas infelizmente, ainda não entendemos que nós não somos nada do que há de exterior, mas sim nós somos aquilo que o Pai fala sobre nós. Não sei vocês, mas eu cresci sem pai, então eu tive só a minha parte de mãe. Então, eu nunca tive tanto problema, sabe, com o sentido de rótulos ou acusações, a não ser por outras partes da família. Mas sei que muitos aqui, se não a maioria, teve problemas com os pais, com os nomes que os pais davam, pois acostumamos a muitas vezes sermos chamados, como eu falei antes, de burro, e assumimos essa identidade. Por quê? Porque nós fomos a vida inteira chamados assim. Acostumamos com uma identidade de feio, porque a vida inteira nós fomos chamados assim. Muitos têm problema com autoestima, muitos têm problema com esse reconhecimento de si por causa disso, porque crescemos a vida toda sendo chamado de algo e nós recebemos isso no nosso coração e tomamos como uma identidade. Eu sou isso, porque eu fui a vida inteira chamado assim. A Zoe não está aí, mas se você parar perto dela e falar: Zoe, a Zoe está com quantos anos? Vai fazer 2 e ela já atende pelo nome. 2 anos e ela já atende pelo nome. Agora imagina muitos de nós que passamos 10 anos sendo chamados de muitas coisas. 10 anos sendo colocado uma identidade que não nos pertencia. Nós simplesmente entendemos: cara, se há tanto tempo eu fui chamado assim, eu acho que eu sou isso. E nós nos entregamos. E é por isso que numa nova natureza, às vezes é tão difícil entendermos daquilo que o Pai nos chama. Mas eu creio, cara, que nessa noite, muito disso vai ser quebrado dentro de nós. Nós não somos aquilo que falam sobre nós. Nós não somos aquilo que apontam sobre nós. Nós somos aquilo que o Pai fala sobre nós, cara. E eu vou repetir isso muitas vezes, cara, até que isso entre no nosso coração, em nome de Jesus. André Fernandes fala uma frase muito curiosa, que é: Satanás conhece o seu nome, mas ele faz questão de te chamar pelo seu pecado. Deus conhece todos os seus pecados, mas ele faz questão de te chamar pelo nome. Entende? Muitas vezes nós simplesmente nos colocamos uma identidade daquilo que nós fazemos. Muitas vezes alguns aqui já pecaram em adultério, já assistiram coisas que não deveriam assistir e acharam que a identidade deles era baseada nisso. Achamos que a nossa identidade é baseada naquilo que recebemos de acusação. Satanás conhece o nosso nome, mas ele faz questão de nos chamar pelo nosso pecado, cara. Essa é uma das importâncias do porquê pararmos para ouvir mais a voz de Deus. Deus tem muito a falar sobre nós, cara. Tem muito, tem muito. Nós só precisamos parar e escutar a voz certa. Abre comigo em Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25. Vamos ler do 25 ao 34. Marcos 5, 25 diz: Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto.
porque pensava: se eu não somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Se eu te disser que muito disso aqui também se trata sobre identidade, aqui é algo muito interessante, cara. Jesus estava andando com os discípulos e havia muita gente tocando em volta de Jesus. Porém havia uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. E o que acontece? Segundo a lei judaica, a mulher no período menstrual não podia ser tocada, porque ela era considerada impura. Por causa do sangramento, ela era considerada impura. Então ninguém podia tocar nela enquanto ela estava no período menstrual. Porém essa mulher, havia 12 anos que ela estava com hemorragia. A identidade dela tinha se tornado impura. Ninguém mais poderia chegar perto dessa mulher. Quanto tempo ela havia que não sentia um toque, um abraço ou qualquer coisa semelhante? Há 12 anos ela havia dedos apontados para ela dizendo: impura. Essa havia sido a identidade dela, impura. Porém, quando ela ouve sobre Jesus, ela creu em seu coração que apenas tocando nele seria curada. E foi feito. Ela foi curada, cara. Só que aqui eu acho algo interessante, cara, que Jesus pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Saiu algo diferente, cara. Então ela, tremendo e temendo, pois sabia que alguém que era considerado impuro não podia encostar em outras pessoas, ainda mais em alguém que era considerado rabi como Jesus. Mesmo ela sabendo disso, ela se prostrou diante dos pés dele e contou tudo o que tinha acontecido. Qual que é a primeira palavra que Jesus diz a ela? Filha, a sua fé a curou. Primeira coisa que ele tratou: identidade. Não, tu não é mais alguém com hemorragia, tu não é mais alguém impura, tu é filha. Filha, a sua fé te curou. 12 anos recebendo uma identidade que não pertencia a ela, cara. Quantos de nós, há tantos anos, temos uma identidade imposta no nosso coração e achamos que somos aquilo que fomos chamados, cara? Eu quero que você repita comigo. Tem 3 pontos bases sobre a identidade. Esse filme agonia de uma maneira, rapaz. 3 pontos bases da identidade. Repita comigo: ser, fazer, ter. De novo: ser, fazer, ter. Uma identidade em Cristo nos é dada, então nós somos. Ser, primeiro ponto. A partir daquilo que nos é dado, nós somos dispostos a fazer. Segundo ponto. E a partir do que fazemos, então nós podemos ter. Terceiro ponto. Nessa passagem, onde Jesus diz: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, já tem esses 3 pontos. Filha, primeiro ponto, ser, colocou uma identidade. Segundo ponto, vá em paz, é o ponto que agora ela podia fazer: ir em paz. Terceiro ponto, você está livre do seu sofrimento. O que ela teve? Liberdade do sofrimento. Segundo a lógica do mundo, é exatamente o oposto. Nós precisamos ter para poder fazer algo e daí então ser identificado como alguma coisa.
Nós precisamos ter um diploma para ser considerado alguém. Nós precisamos fazer coisas para ser considerado alguém. Entende por que com Cristo é um pouco diferente? Entende por que muitas vezes nós temos dificuldades em entender isso? Porque a vida toda nós ouvimos que nós precisamos ter para ser algo, que nós precisamos fazer para ser algo. Daí então vem Cristo e muda toda essa nossa mentalidade e diz: não, eu primeiro transformo vocês para poder fazer. Identidade, propósito e autoridade. Ser, fazer e ter. Só teremos um pleno conhecimento sobre nossa identidade através de uma intimidade com aquele que nos deu essa identidade. Como eu disse, nós jamais vamos poder assumir uma identidade da qual nós não sabemos que identidade é essa. E como descobrir de fato como é essa identidade, além de ouvir aquilo que Deus tem a falar sobre nós, é termos um relacionamento com Ele. Intimidade gera um conceito para entender o que é a nossa identidade. Daí então eu entro no terceiro ponto. Quem Deus diz que você é? Aqui que o negócio pesa um pouquinho. Quem Deus diz que você é? Abre comigo em Mateus Mateus 7, versículo 22. Em Mateus 7, 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui tem algo interessante. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Quando Jesus diz: apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Essa palavra conheci, no original é usada a palavra iada. Iada ela tem vários significados, mas um dos que eu mais gosto, e que eu referencio com várias partes, é relacionamento íntimo. Em Gênesis é usado isso quando fala sobre que Adão teve um relacionamento com Eva. Ele diz: então Adão conheceu a Eva. Iada, conhecer, relacionamento íntimo. Quando Jesus diz: apartai-vos de mim, pois não vos conheci, Ele está dizendo: vocês não têm um relacionamento íntimo comigo. Conhecer está no mesmo sinônimo de relacionamento íntimo. Mas qual a necessidade de entendermos isso? É porque muitos, nos dias de hoje, por falta de conhecer mais a Deus, de estar junto com Deus e de entender mais sobre a identidade em Deus, têm se apegado ao jugo da religiosidade, ao jugo da religião. Um fardo que tem pesado nas costas de muitos, um fardo da qual não precisava haver, e simplesmente tem atormentado milhares, porque tem negligenciado um dos fatores importantes, que era um relacionamento de intimidade com Deus, para poder então entender nossa identidade em Cristo. Tendo essa nova identidade em Cristo, entendendo sobre a identidade que nós temos em Cristo, nós simplesmente abrimos mão do jugo da religião. Enquanto ainda não temos a revelação da nossa identidade em Deus através da nova natureza, acabamos acreditando mais nas tábuas de Moisés do que na cruz de Cristo. Enquanto não entendemos a identidade que recebemos em Cristo, nós simplesmente tememos o jugo da lei que não está mais sobre nós. Pois agora nós cremos que no poder de Cristo, sobre a cruz, aquilo já foi derramado sobre a graça. É aquilo que Cristo fez, não foi sobre o que nós fizemos. Nós nos tornamos algo porque Cristo fez algo sobre nós. Nós nos tornamos alguma coisa e nós recebemos uma identidade não porque merecemos, mas sim porque Cristo fez algo por nós. Abre comigo rapidinho
Gálatas 5. Versículo 1. Gálatas 5, 1. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ser livre vai além de uma localização, cara. Liberdade tem a ver com a nossa mentalidade. E a nossa realidade é somente o resultado daquilo que está na nossa mente. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, 2: para sermos transformados pela renovação de nossa mente. Pois a liberdade não tem a ver com uma localização, não tem a ver com uma localidade, mas sim tem a ver com a nossa mentalidade. Enquanto nós não formos libertos mentalmente, a nossa realidade vai estar presa àquilo que estávamos sendo acusados antes. Esses tempos, se a banda já quiser ir subindo, que eu já vou ser mais breve, pode ficar à vontade. Esses tempos, um bom tempo atrás, na verdade, eu tinha visitado o Guilherme, que alguns aqui conhecem o Guilherme, que é o nosso antigo líder da juventude. Eu tinha ido visitar ele e algo me chamou muita atenção. Muitos aqui que me conhecem sabem que eu não gosto de ter tipo uma liberdade na casa dos outros, sabe? Eu não consigo entrar na casa de alguém e me sentir em casa. Eu não consigo, tipo, sei lá, me deitar no sofá, sei lá, sabe? Fazer um negócio diferente assim, me sentir em casa. Eu não consigo fazer isso. Abrir a geladeira, eu já vi muitos fazendo isso. Eu não consigo fazer isso. Só que com o Guilherme foi diferente, cara. Eu tenho uma intimidade tão profunda com ele que quando eu fui na casa dele, e eu tinha ido poucas vezes, na época eu tinha ido poucas vezes, e eu me senti em casa, sabe? Eu me senti tipo, nossa, sei lá, estranho, sabe? Eu me sinto em casa. Daí foi quando eu entendi que intimidade gera liberdade, cara. Quanto mais formos íntimo de alguém, íntimo de uma pessoa, mais liberdade temos com ela. Não se trata de um lugar. Eu não tinha intimidade com a casa dele, mas eu tinha intimidade com ele. Não se trata de onde nós estamos, se trata com quem nós estamos tendo esse relacionamento. Não se trata se você está num emprego onde você vive sendo acusado, se trata com quem você está se relacionando. Cristo está em todo lugar e a todo momento nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. A nossa identidade não se baseia em localizações, a nossa identidade não se baseia em situações exteriores. A nossa identidade está firmada em quem Deus colocou em nós, cara. Nossa identidade está firmada no que Cristo estabeleceu em nós. Essa liberdade que eu falei, que intimidade gera liberdade. No último culto que eu preguei, foi eu acho que 2 semanas atrás, não lembro, 2 ou 3 semanas atrás, eu preguei sobre coisas, empecilhos que tem nos impedido de confiarmos mais em Deus. E eu falei sobre o medo de questionar. Que o medo de questionar é somente o resultado dessa falta de intimidade. Quando nós entendemos que temos um relacionamento íntimo com alguém, nós podemos fazer todo tipo de questionamentos. E cara, e essa liberdade que eu tenho falado, que essa intimidade gera, é exatamente isso. É poder ter a liberdade de chegar em Deus e perguntar: quem eu sou? É de poder chegar em Deus e perguntar: quem tu és? Ou como estava tocando antes, quem tu queres que eu seja? Essa intimidade gera em nós, cara, uma liberdade de podermos entender quem nós somos em Deus. Essa intimidade gera a liberdade de entendermos que nós temos um Pai e que nos vê como um filho. Que nós temos um Deus que não nos chama pelo nosso pecado, mas Ele nos chama pelo nome, cara. Abre comigo em João 17. Eu já estou terminando. A banda pode ir subindo, eu já tinha falado antes. Me ignoraram. João 17, versículo 3.
Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que te conheçam. Cara, essa é a vida eterna, é ter um relacionamento íntimo com Ele. Oséias 6,3 vai dizer que te conheçam, que prossigamos em conhecer o Senhor. Que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nos relacionemos e prossigamos em nos relacionar com o Senhor. Tudo se baseia em relacionamento. A nossa identidade está totalmente ligada na forma como nos relacionamos com Deus. Como você tem se relacionado com Deus, cara? Tem se referido a Ele como um pai? Entendendo que nós somos filhos? Como nós temos se referido a Deus, cara? Pode se colocar de pé um pouquinho? Como Deus nos chama, cara. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Essa é a identidade que Cristo colocou em nós, cara. Essa é a identidade que após rasgar o véu nos foi dada. Nação santa, povo eleito, cara. Quanto nós temos entendido isso no nosso coração? Nunca assumiremos uma identidade se não soubermos que identidade é essa. O véu já se rasgou, cara. A obra da cruz está completa. Hoje nós somos tidos como santos diante de Deus. Não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim pelo que Cristo já fez, cara. Nós fomos justificados. O que antes éramos pecadores, hoje somos tidos como justos diante de Deus. Não por aquilo que fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, hoje nós temos uma nova identidade. O quanto nós temos usufruído dessa identidade. A parábola do filho pródigo vai dizer que o pai, quando recebe o filho novamente, ele dá novas vestes, ele dá uma sandália em seus pés e um novo anel. A partir do momento em que nos tornamos filhos, cara, Deus nos deu uma nova veste. Ele colocou uma sandália em nossos pés e nos deu um anel. O que nós temos feito com isso? Temos entendido que a identidade que nos foi dada é de filho. Temos entendido que a identidade que nos foi dada é de geração eleita, é de nação santa. Temos entendido que nós não somos aquilo que tem nos apontado, nós não somos aquilo que fomos acusados, nós somos aquilo que o Pai fala sobre nós, cara. Nós não somos nada mais, nada menos do que o Pai fala sobre nós. O nosso nome, a nossa profissão, nada disso mais pode definir quem nós somos. Pois tudo que define quem nós somos é a identidade que Cristo nos deu a partir de uma nova natureza. Que nessa noite, cara, nós possamos estar com isso no nosso coração. Há uma identidade disposta em nós, cara. E através de um relacionamento íntimo, nós começamos a viver conforme essa nova identidade. Como eu sempre falo, e como Paulo diz em Filipenses, não falo como se eu já tivesse alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo em direção ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A cada um de nós isso precisa estar no nosso coração. Nós jamais vamos estar totalmente aperfeiçoados,
Mas a todo momento nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e ir em direção àquilo que Cristo estabeleceu sobre nós. Há uma identidade no nosso coração, cara. Uma identidade de filho, nação santa, povo eleito. Eu quero que nessa noite você feche seus olhos. Traga ao seu coração toda essa dúvida de identidade, todas essas crises existenciais, crise de identidade ou até mesmo a identidade de Deus. As dúvidas que você tem tido ultimamente, principalmente na época que temos vivido, eu quero que você traga no seu coração nessa noite. Acredito que o Espírito quer tratar tudo sobre isso em nós. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar.